Olá a todos, eu me chamo Felipe, né, e nesse vídeo daqui eu vou resolver com vocês mais uma leva de questões, né, que foram cobradas nas provas do Exame Unificado da Pós-Graduação em Física, né, o EUF. Mais especificamente, nesse vídeo daqui eu vou resolver com vocês as questões de Física Moderna que foram cobradas, né, na prova, né, da segunda aplicação de 2022. Mas bom, sem mais enrolações, né, vamos então aqui para a nossa primeira questão. Um elétron é acelerado desde o repouso entre as placas de um capacitor. Se a diferença de potencial entre as placas é de 16 volts, qual o comprimento de onda final do elétron? No caso aqui, né, admita o limite não relativístico. Primeiramente, vamos lá, comprimento de onda, né, do elétron, né, de uma partícula, comprimento de onda vai ser é calculado, né, por H sobre P. H, a constante de Planck, né, P, o momento, né, limite não relativístico, então aqui vai ser mv, ok? Aqui no caso, né, lembrando, eu vou colocar alguns valores, né, eu vou supor, né, aqui que todo mundo tem conhecimento, né, de quanto vale esses valores aqui, massa do elétron, né, no caso, constante de Planck, tudo porque no exame unificado a gente recebe não só um formulário, mas também, né, a informação de todos os valores de constantes, ok? Então não se preocupe, você consegue ter essa informação na hora da prova. Okay? Agora, olha só, vamos lá. A diferença de potencial da placa é de 16 volts. Significa que ao final, né, ao final desse movimento da placa, significa que a energia cinética do elétron vai ser quanto? Vai ser 16 elétron-volts, por definição. Ok? Então, isso aqui vai ser energia cinética, que é a mesma coisa que meio de mv quadrado. Ok? A partir disso daqui, né? Enfim, aqui no caso eu quero misturar essa informação com essa daqui, né? Porque a informação aqui do mv a gente consegue a partir disso. Né? Então, olha só, né, o que a gente obtém aqui, vamos multiplicar por massa, né, em ambos os lados, né, passo 2 multiplicando. Então, primeiramente, ó, mv quadrado vai ser igual a 32 elétron-volts, ok? E aqui, vamos multiplicar por massa, vou multiplicar aqui no caso pela massa do elétron, né, e aí eu vou passar a raiz. Então, está aqui, né, o nosso mv. Então, o comprimento de onda vai ser constante de Planck dividido por raiz da massa vezes 32 elétron-volts. Agora, olha só, todas as alternativas estão em metros, né? Então a gente tem que fazer essa conta, né, com as constantes todas no sistema internacional. E percebam, todas elas estão em diferentes ordens de grandeza. Né? Significa o quê? Significa que a gente pode aproximar um bocado, né? E, na verdade, essas questões de física moderna, né, o próprio exame unificado quer que a gente aproxime, né, porque aqui as continhas não fazem sentido. Né? A gente não pode usar calculadora, né? A gente tem um bocado de número, né, para ser jogado aqui, constante de Planck, massa do elétron e tudo. Mas, enfim, a maior dificuldade dessas questões de física moderna é mais essa continha do que necessariamente a parte conceitual. Mas então vamos lá, né? Utilizando os valores das constantes que vocês terão, né, por conta, né, de que o exame unificado sempre coloca ali, né, uma folha com todos os valores de constantes, constante de Planck, mais ou menos 6,6 vezes 10 a menos 34, né? Tudo aqui em unidades do sistema internacional. Agora vamos lá, massa do elétron. Massa do elétron é mais ou menos 9 vezes 10 a menos 31 kg. Ok? E aqui agora, né, então eu vou separar essas raízes daqui. Não, eu vou colocar tudo junto. Né, o 32 aqui, né, eu vou simplesmente colocar como 32 mesmo, é elétron-volt, para passar para joules, tem que multiplicar pela carga do elétron, então 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok? Então temos essa raiz aqui embaixo. Então é essa conta que a gente tem que fazer. Para poder dar uma simplificada aqui, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou multiplicar esse cara por 10, vou dividir aqui por 10. Então eu vou colocar a menos 20, vamos colocar 1,6. E além disso, eu vou separar esse 32 em 2 vezes 16. Então, 2 vezes 16. Só para poder já dar uma ajudada aqui, né? Para dar uma simplificada. Então, vamos lá. Esse cara vai dar o quê? Vamos lá. 6,6 vezes 10 a menos 34. E aqui agora eu vou usar um bocado de aproximação. Vamos lá. Primeira coisa. Apesar desse 9 já estar no jeito para tirar a raiz, aqui a gente vai ter um 10 a menos 31. A potência é ímpar. Então, o que eu vou fazer? Vou escrever como sendo 10 a menos 30. E aqui no caso, vezes 10 a menos 1. E no caso, 10 a menos 1, eu vou cortar com 9, ok? Aproximadamente. Nesse sentido, vamos lá. Primeiro, raiz de 10 a menos 30 vai dar 10 a menos 15. Então, 10 a menos 15. Vezes raiz de 2. Ok? Aqui no caso, né? 16 ao quadrado, raiz vai dar 16. E 10 a menos 20 vai dar 10 a menos 10. Então, né, aqui no caso, 10 a menos 10. Juntando esses dois caras aqui, vai ficar 10 a menos 25. Então, menos 25. Agora, vamos lá. O raiz de 2 é mais ou menos 1,4. Então, 1,4. Né? E esse 16, eu vou escrever como sendo 1,6 vezes 10. Então, aqui vai ficar um menos 24. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui a gente consegue escrever esse cara como sendo 6,6 dividido por 1,4 vezes 1,6. Vezes 10 elevado a menos 34 mais 24, ou seja, menos 10, tudo isso aqui em metros. Aqui a gente já tem a ordem de grandeza, né?
Mas vamos pegar aqui, né, só para fazer a nossa última aproximação, né? O que eu vou fazer é o seguinte, o denominador, em vez de 1,4 vezes 1,6, vamos colocar 1,5 ao quadrado. Por quê? Porque 15 ao quadrado é 225. Então, 1,5 ao quadrado vai dar 2,25. O que é importante aqui é que esse cara daqui, olha só, um número um pouco maior que 6, um número um pouco maior que 2, então esse cara daqui vai dar um 3, alguma coisa vezes 10 a menos 10 metros, que é a nossa resposta. Então, a gente dá uma olhada aqui nas alternativas. Olha só, letra A, 3, alguma coisa vezes 10 a menos 10 metros. Então, de fato, aqui é a nossa letra, né? A nossa resposta é a letra A. E perceba, eu fiz um punhado de aproximação, mas na prática, se vocês pararem, né, para ver com calma, analisar as aproximações que eu fiz aproximações consistentes, tá? Eu não fiquei aproximando do nada, não. Né? Se vocês forem reparar, as contas, as aproximações que eu fiz realmente foram aproximações de boa, ok? De forma geral, a gente tem, né, um pouco de preconceito quando a gente vê esse bocado de aproximação, mas eles são extremamente importantes para que você consiga fazer a conta, né, em tempo hábil, né? Mas enfim, tá aqui, né, a letra A e, portanto, né, mais uma questão de física resolvida. Vamos então para a nossa segunda questão. Um íon de hélio+, se encontra em um estado com energia elevada, né, o N muito maior do que 1, onde N é o número quântico principal. Qual é aproximadamente a energia do fóton emitido na transição N-N-1? Vamos lá, como é que a gente faz para resolver essa questão? Aqui no caso, a gente pode usar, né, os níveis de energia, aproveitar a expressão do átomo de hidrogênio. Isso porque o hélio+, ele é um núcleo positivo com um único elétron orbitando. Né? Aqui no caso, tudo bem, é um núcleo com Z igual a 2, né? Tem mais prótons ali dentro, mas basta a gente fazer a nossa adaptação. Se vocês se lembrarem, a energia aqui, né, do átomo de hidrogênio, a primeira do átomo de hidrogênio, ela é 13,6, né, no caso, menos 13,6 eletronvolts, dividido por N quadrado, né, sendo que esse N daqui é o número quântico, né, principal. E aí, no caso, né, quando você vai para núcleos mais pesados, né, mas que continuam tendo um elétron só orbitando, a gente coloca aqui um Z quadrado, ou seja, na prática vai aparecer aqui um fator de 4, porque eu usei igual a 2 para o hélio+. Agora, olha só, a transição, né, o fóton emitido vai ser um fóton com energia, né, com equivalente à diferença entre os dois níveis de energia. Então, iria aparecer aqui um 4 vezes 13,6 eletronvolts, e aqui vai aparecer um menos 1 sobre n quadrado, né, mais 1 sobre n-1 ao quadrado, né, pelo fato de ele estar saindo de um nível de energia, né, maior, no caso, né, com um n maior, indo para um n menor, no caso, um n-1. Né? No caso, esse cara daqui, a gente pode reescrever, né, no caso aqui, para poder usar essa aproximação de que n é muito maior que 1, da seguinte forma. Isso aqui pede uma aproximação binomial. Okay? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fatorar aqui um fator 1 sobre n2. Então, aqui vai ficar um 1 sobre n2. E aqui vai ficar um 1 dividido por 1 menos 1 sobre n, né, elevado a 2. Então, simplesmente fatorei aqui o nosso n quadrado. Ok? A partir disso, o que a gente pode fazer? A gente pode escrever esse cara como sendo 1 menos 1 sobre n elevado a menos 2. E olha só, 1 menos uma coisa muito menor do que 1 elevado a outra coisa, que vale a aproximação binomial. Né? Por aproximação binomial, esse cara daqui é aproximadamente 1 mais, né, no caso aqui a coisa pequena, vezes o expoente. Então, aqui vai ficar esse menos 2, que esse cara aqui vai ficar 1 mais 2. Então, essa é a conta que a gente tem que fazer. Olha só, já de cara, né, menos 1 sobre n quadrado vai cortar com menos 1 sobre n quadrado. Ok? Por conta desse 1 daqui, na verdade. Né? Deixa eu só deixar claro aqui de onde é que aparece. Ok? Então, né, enfim, beleza. Aí, agora, né, então, a gente tem 4 vezes 13,6 eletronvolts, né, vezes o quê? Vezes 2 dividido por n ao cubo. Multiplicando, né, aqui esses termos, aqui vai ficar 13,6 vezes 8. Né? 8 vezes 6 vai dar 56. 8 vezes 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Né? Então, aqui vai aparecer um 9 e vai um 2. 8, 9, 10 e uma casa depois da vírgula. Então, vai dar 109,6 eletronvolts dividido por n ao cubo. Então, essa daqui é a energia do fóton. Se a gente for dar uma olhada aqui nas nossas alternativas, né? Olha só, aqui ele colocou em termos de potência, né? Então, ele passou aqui duas casas depois da vírgula e colocou um 10 a 2, aqui no caso, né? 10 a 2, que de fato, né, coincide aqui com a letra A, né, que foi exatamente que a gente chegou. Né? E, portanto, né, aqui é a nossa resposta e, portanto, né, mais uma questão de física resolvida. Vamos, então, para a nossa terceira questão. Uma espaçonave se aproxima da Terra com velocidade constante, 0,6 c, em relação ao planeta. Uma lâmpada é acesa no centro da espaçonave, que tem comprimento L no seu referencial próprio.
Para o observador em repouso na Terra, a luz da lâmpada atinge a frente e o fundo da nave, né? Enfim, pergunta qual que é a diferença de tempo para poder, né, esses dois eventos acontecerem. Pois bem, como é que a gente faz para poder, né, resolver essa questão? Primeiro, vamos desenhar aqui, né, no referencial próprio. Aqui no referencial próprio, a gente tem aqui, né, a lâmpada está exatamente aqui, é uma lâmpada, né? Aqui no caso, isso, uma lâmpada. E claro, né, como a lâmpada está no centro da espaçonave, né, para quem está lá dentro, né, a luz vai atingir as duas extremidades simultaneamente, né? Mas isso não vai acontecer para quem está do lado de fora, porque simultaneidade é relativa. Então, vamos lá, como é que a gente faz para determinar o intervalo de tempo que, né, entre a luz atingir a parte da frente e a parte de trás para quem está do lado de fora da nave? Né? Para poder fazer isso, o que eu vou fazer é, vamos calcular qual que é o tempo que demora para a luz chegar até a parte da frente e quanto tempo demora para a luz chegar até a parte de trás. Depois é só fazer um menos o outro. Nesse sentido, né, esse nosso problema ele é um problema de cinemática, né, levando em conta que quem está do lado de fora não vai enxergar, né, essa espaçonave com esse comprimento. Então, a gente tem que, primeiramente, saber qual vai ser o comprimento, né, o novo comprimento aqui, para depois a gente fazer realmente D igual a VT, questão de cinemática mesmo. Ok? Então, vamos lá. Ó, primeiramente, né, se a nave, o comprimento próprio dela vale L, para quem está do lado de fora, qual que vai ser o comprimento? Né, se vocês se lembrarem, né, os comprimentos eles contraem. Né, então, o comprimento visto do lado de fora, que eu vou chamar de L, né, minúsculo, ele vai ser o comprimento de antes, né, dividido por um fator gama. E o fator gama vai ser o quê? Vai ser 1 sobre raiz de 1 menos, né, V2 sobre C2. Aqui no caso vai ser 0,6 ao quadrado, que vai dar 0,36. Esse cara aqui é 0,64, tira a raiz, esse cara aqui vai dar 0,8, ou seja, o fator gama é a mesma coisa que 10 sobre 8. 10 sobre 8. Consequentemente, né, o comprimento da espaçonave, para quem está na Terra, né, em repouso na Terra, vai ser o quê? Vai ser 8 décimos, né, 8 décimos, ou então, para os mais íntimos, né, 4/5 do comprimento inicial, ok? Então, basicamente isso. Ó, então, vamos lá. Primeiramente, né, então aqui a gente vai ter os nossos 4/5 de L. Né? Para quem está do lado de fora, né, para quem está na Terra, na hora que essa luz acende, ela vai se propagar com velocidade c para a direita e com velocidade c para a esquerda. Além disso, essa parte daqui, né, a parte da frente vai estar se propagando com velocidade v para frente e a parte aqui de trás também vai estar se propagando com velocidade v. Okay? Para saber qual que vai ser o encontro entre eles, é bem simples. Né? Daqui, dessa parte para cá, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 2/5 de L e aqui a gente vai ter 2/5 de L. O que a gente faz agora é basicamente um probleminha de cinemática. Né? Essa distância 2/5 de L, ela vai reduzindo com qual taxa? Com uma taxa C menos V. Essa distância 2/5 de L vai reduzindo com qual taxa? Com uma taxa, né, no caso V mais C. Então, a gente vai basicamente fazer um problema de cinemática bem simples para saber quanto tempo demora para chegar na frente, para chegar atrás. Então, para chegar na frente, então, vamos lá, para chegar na frente, a gente tem uma distância 2/5 de L, né, que está sendo percorrida a uma taxa C menos V. Né? Vamos lá, se V é 0,6C, então vai ser uma taxa 0,4C. Então, 0,4C vezes o tempo que isso daqui vai demorar. Vou chamar de TF, o tempo que demora para poder chegar na frente. Agora, 0,4 é a mesma coisa que 4 décimos, né? 4 décimos, que é a mesma coisa que 2/5. Né? Olha só que maravilha, 2/5 vai cortar com 2/5, né? E aí, consequentemente, né, o nosso TF vai ser igual a L dividido por C. Vamos calcular agora o tempo que demora para a parte de trás, né? Para poder chegar na parte de trás. Então, trás. Consequentemente, o que a gente vai ter? Uma distância de também 2/5 de L, né, que vai ter que ser percorrida, né, a uma taxa, né, vai ser reduzida, no caso, a uma taxa de V mais C, ou seja, V 0,6C, então 1,6C. 1,6 é a mesma coisa que 16 sobre 10. Então, 16 sobre 10C, e aqui o tempo que vai demorar para poder chegar até a parte de trás. Esse cara daqui a gente consegue simplificar, vai dar 8, aqui no caso, né, 8/5. Então, 16 décimos é a mesma coisa que 8/5. Né? Aqui a gente consegue cortar o 5 com o 5. Né? Então, aqui no caso, a gente tem que o nosso T, né? Aqui também dá para simplificar, esse cara com esse cara vai dar 4. Então, vai ser 1/4, né, de L sobre C. Agora, se esse é o tempo que demora para chegar atrás e esse é o tempo que demora para chegar na frente, a diferença de tempos é um menos o outro. Né? Consequentemente, o nosso ΔT, vou ter que colocar aqui de vermelho, o nosso ΔT vai ser igual ao quê? Vai ser igual a L sobre C menos 1/4 de L sobre C, ou seja, 3/4 de L sobre C, que é a mesma coisa que 0,75
L sobre C, que é a resposta da nossa questão. Vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. Olha só, né, 0,75 L sobre C, tem duas. Aí fala se chega primeiro no fundo ou se chega primeiro na frente da nave. Evidentemente vai chegar primeiro no fundo. Por quê? Porque, no caso, né, a velocidade da luz e a velocidade da nave, elas são de encontro. Então vai chegar mais rápido. Consequentemente, vai ter que ser a letra A e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Vamos então para a nossa quarta questão. Uma superfície de lítio é irradiada com radiação monocromática com comprimento de onda 100 nanômetros. Tendo a função trabalho do lítio 3 eletronvolts, qual a energia cinética máxima dos fóton-elétrons ejetados? Né? Bom, aqui, primeiramente, né, qual que é a relação entre essas grandezas? A gente tem que a energia cinética máxima, né, dos fóton-elétrons ejetados vai ser a energia do fóton, que vai ser que eles absorveram, né, menos a função trabalho, que é a menor energia necessária, né, para poder arrancar algum elétron do material. Então, né, maior energia cinética possível, né, para os elétrons, para os fóton-elétrons ejetados. Então, o que a gente tem que fazer é, bom, a função trabalho a gente já tem. Então, a gente tem que calcular basicamente qual que é a energia do fóton. A energia do fóton é H vezes F, né? No caso, constante de Planck vezes a frequência, né? Só que aqui passou o comprimento de onda, né? E aqui, na verdade, é estratégico escrever em termos do comprimento de onda, né? Ou seja, aparecer aqui um C sobre lambda. Por quê? Porque as respostas estão em eletronvolts. Então, aqui, HC tem uma aproximação boa, né? Que é 1.240 eletronvolts nanômetros. Né? Uma aproximação muito útil de você saber se você não tem tanto conhecimento dela. E aqui, dividido por 100 nanômetros. Então, né, enfim, aqui os nanômetros vão se cortar, né, e aqui o 100 corta, vai ficar um 12,4 eletronvolts. Então, energia cinética máxima vai ser 12,4 menos 3, né, que vai dar 9,4, aqui no caso, eletronvolts, que é a nossa resposta. Então, a gente dá uma olhada aqui nas alternativas, né? Resposta é letra A e, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa quinta questão. Uma das linhas do espectro emitido por uma estrela que se move em relação à Terra sofre um desvio para o vermelho de 500 nanômetros para 1.500 nanômetros. Se apenas o efeito Doppler for o responsável por esse desvio, qual a velocidade da estrela em relação à Terra? Né? Bom, para responder essa questão, primeiro a gente tem que ter em mente qual que é a expressão do efeito Doppler. Né? Aqui no caso, o efeito Doppler relativístico, pois se trata de luz. Aqui no caso, né, a frequência observada é a frequência emitida, e aqui tem um fator que aparece 1 mais ou menos beta e 1 menos ou mais beta. Né? Aqui no caso, né, tem umas regrinhas para poder falar, né, quando é que vai ser positivo, quando é que vai ser negativo, mas a forma mais fácil de se analisar é de acordo com a situação. Okay? Então, qual que é a ideia? Olha só. Aqui, vamos pensar no seguinte, né? Vamos passar o F0 dividindo. Né? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, aqui vai ficar F sobre F0. Né? A questão passou para a gente uma relação entre os comprimentos de onda. Okay? Se passou para a gente uma relação entre os comprimentos de onda, a gente sabe que a frequência, a gente sabe que a velocidade da luz ela é comprimento de onda vezes a frequência. Então, essa razão daqui vai ser o comprimento de onda original, digamos assim, dividido pelo comprimento de onda percebido. Agora, esses caras aqui vão ser quanto? Né? Quanto é que vai dar esse valor? Esse cara daqui vai ser os 500 nanômetros, que é a radiação de fato, né? E foi, aqui no caso, para 1.500. Então, significa que, né, corto 0 com 0, 5 com 15, significa que esse fator daqui, ele vai dar, aqui no caso, 1/3, né? 1/3. Agora, olha só, se vai dar 1/3, significa que essa fração, ela tem que ser menor do que 1. Se ela tem que ser menor do que 1, significa, né, vamos lá, os sinais de cima e os sinais de baixo, eles são sempre invertidos. Estou comentando isso, né, caso você seja igual a mim, né, que não decora quando é que vai ser esse mais e menos, eu sempre analiso para, esse termo daqui de efeito Doppler tem que ser maior ou menor do que 1. A frequência está aumentando ou está reduzindo, e eu vou colocando sinais de acordo com isso. Okay? Então, olha só, para que aqui dê um valor, no caso, menor do que 1, aqui em cima vai precisar ser menos e aqui embaixo vai precisar ser mais. Então, aqui vai ficar dessa forma. Então, aqui menos e aqui mais. E lembrando, o beta é V sobre C. E aqui é basicamente agora uma resolução, né, de equação. Ok? Então, vamos lá. Aqui a gente tem 1 menos beta. 1 mais beta é igual a 1 nono. Né? Multiplicando cruzado, a gente vai ter 9 menos 9 beta é igual a 1 mais beta. Né? Reajeitando os termos, aqui vai ficar 10 beta é igual a 8. Ou seja, a gente tem aqui que beta vai ser igual a 8 décimos, que é igual ao quê? É igual a 0,8. Que é a resposta aqui da nossa questão. Vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. Né? Olha só, se beta é 0,8 e beta é V sobre C, então a velocidade vai ser o quê? 0,8C, que é a letra A, e, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa sexta questão.
Uma espaçonave se move ao longo de um eixo x fixo à Terra com velocidade constante de módulo 0,6t, onde c é a velocidade da luz. Considere um eixo y também fixo à Terra e perpendicular ao eixo x, além de eixos x' e y' fixos à espaçonave e paralelos aos eixos x e y, respectivamente. Na espaçonave, um astronauta lança uma bola com velocidade de módulo 15 metros por segundo na direção y', medida no referencial da espaçonave. Desprezando quaisquer efeitos gravitacionais, o módulo da componente y da velocidade da bola em relação à Terra é... Pois bem, essa aqui é uma típica questão de composição de velocidades. Para ficar mais fácil de visualizar, vamos lá, a gente tem aqui um eixo x e y fixo na Terra, e a gente tem uma nave aqui que se movimenta na direção x, ok, com velocidade 0,6t. Né? E aí existe um sistema aqui, né, x', y' na espaçonave, e, né, aqui no caso, um objeto, né, aqui no caso foi uma bola, né, foi lançada para cima, dentro da espaçonave, com velocidade de 15 metros por segundo. Então, significa o quê? Significa que essa velocidade 15 metros por segundo, ela vale o quê? Ela vale dy' dt', que é a taxa com que a posição y está variando no tempo, medido tudo isso no referencial com linha, no referencial da espaçonave. E o que a questão está querendo saber é qual que é a velocidade, né, na componente y medida em relação à Terra, ou seja, está querendo saber quanto que é dy dt. Então, o que a gente precisa fazer na prática é relacionar esses caras daqui. Agora, como é que a gente relaciona esses caras? A gente relaciona pelas transformações de Lorentz. Como o movimento da nave é na direção x, a gente tem que o nosso dy' é igual a dy, ok? Somente o dx' muda com relação a dx pelas transformações de Lorentz. Em compensação, né, o dt' é diferente do dt, né, se vocês, né, se lembrarem das transformações de Lorentz, que também vai ter no formulário, esse cara daqui vai ser gama dt menos v sobre c quadrado dx, ok? Sendo que esse v é a velocidade, né, no caso do referencial, né, que tem essa medida dt'. O que a gente faz agora? Vamos juntar esses dois caras, né, e escrever dy' dt' em termos de dy dt. Ok? Esse cara daqui vai dar o quê? Vai dar dy, né, porque os y eles mantêm inalterados. Ok? Aqui vai ficar um gama dt menos v sobre c quadrado dx. O que a gente faz agora? Né? Bom, vamos dividir, entre aspas, em cima e embaixo por dt. Ok? Quando a gente faz isso, né, em cima e embaixo, né, que seria, na verdade, derivar em cima e embaixo por dt, né? Isso aqui vai aparecer o quê? Vai aparecer exatamente a velocidade em y que a gente está querendo descobrir, ok? Dividido pelo quê? Dividido por gama. Aqui vai aparecer um fator 1, né, desse dt com esse dt. E agora, menos v sobre c quadrado. Vamos lá, dx dt. Esse dx daqui é a variação da posição x, né, no caso, do novo referencial que a gente está analisando, que é, no caso, a espaçonave. Então, dx dt é a velocidade dela. Então, aqui fica um v2. Agora, olha só, quem que é esse cara daqui? 1 menos V2 sobre C2. Esse cara daqui é exatamente gama a menos 2. Então, esse cara daqui a gente pode reescrever como sendo gama a menos 2. Gama a menos 2 com gama, aqui vai ficar gama a menos 1. E esse cara todo é igual a 15. Né? 15 por quê? Exatamente pelo fato, né, de que a gente partiu de um dy' dt'. Né? Ou seja, no final de contas, né, o que a gente tem aqui é que o nosso vy ele vai ser igual a 15 dividido por gama. Agora basta calcular o gama. Né? A gente sabe, né, a questão falou para a gente, que a velocidade é 0,6c dessa nave. Então vai ser 1 dividido por raiz de 1 menos 0,6 ao quadrado, que é 0,36. Isso aqui vai dar 0,64, tira a raiz. Isso aqui vai dar 1 sobre 0,8, que é a mesma coisa que 10 sobre 8, que é a mesma coisa que 5 quartos. Então, né, aqui a nova velocidade vai ser 15 vezes, aqui no caso, 4 quintos. Simplifica aqui com aqui vai dar 3. 3 vezes 4, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 12 metros por segundo, que é a resposta aqui da nossa questão. Se a gente der uma olhada aqui nas alternativas, olha só, 12 metros por segundo. Letra A e, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa sétima questão. Em um certo referencial inercial, dois eventos são separados no tempo por um intervalo ΔT e no espaço por uma distância Δx. Sendo c a velocidade da luz no vácuo, considere as seguintes afirmações. Então, vamos lá. Primeira afirmação. Se Δx sobre Δt for maior do que c, então existe um outro referencial inercial em que os dois eventos são simultâneos. Aqui está correto. Por quê? Pelo seguinte, o que essa condição fala para a gente é que a separação espacial e temporal desses dois eventos
é grande o suficiente para que um evento não pode interferir no outro de forma causal, ou seja, um é completamente independente do outro, não tem como um afetar o outro. No ponto de vista visual, seria equivalente ao seguinte: vamos desenhar aqui o nosso diagrama de espaço-tempo. Então, aqui x e aqui t. Se dois eventos obedecem a essa relação, o que significa? Significa que, vamos lá, vamos desenhar dois eventos aqui. Significa que se eu pegar o primeiro evento, né, que aconteceu num tempo anterior e desenhar um cone de luz, o outro ponto, o outro evento, vai estar fora do cone de luz. Né? Exatamente porque um não consegue afetar o outro, né? Seria equivalente à informação ter que viajar com velocidade maior do que a da luz. Né? Essa reta daqui, ela implicaria num sinal viajando com velocidade maior que c. É isso que essa questão está falando. Sempre que isso acontece, é possível encontrar um referencial em que esses dois eventos são simultâneos. E tem um jeito fácil de perceber isso, pelo seguinte: vamos mudar para o referencial primeiro, né? Fazer uma primeira mudança de referencial, que o primeiro evento aqui para a gente, que aconteceu no tempo anterior, ele acontece exatamente na origem. Então vamos para esse cara daqui, ó. Aqui no caso o nosso novo x' e o nosso t'. Agora o que a gente faz? A gente faz uma transformação de Lorentz. Se vocês lembrarem, uma transformação de Lorentz, ela faz um cisalhamento entre os eixos. Então é possível encontrar uma transformação específica, né, com caso com uma velocidade específica, que os novos eixos vão ser assim, ó. Aqui no caso o nosso t, duas linhas, e o nosso x, duas linhas. Né? E aí percebam, né, os dois eventos agora estão no mesmo eixo, então eles aconteceram no mesmo instante de tempo para esse referencial, né? Ou seja, eles são simultâneos em algum referencial inercial. Sempre que dois eventos, né, sempre que um não consegue afetar causalmente o outro, sempre existe um referencial inercial que os dois acontecem simultaneamente, ok? Isso é uma regra visualmente descrito, por isso que eu acabei de falar. Vamos então para a segunda afirmação. Se ΔX sobre ΔT for menor do que C, então existe um outro referencial inicial em que os dois eventos acontecem na mesma posição. Aqui também está correto. Okay? No caso, o que significaria, né, essa situação, né, no ponto de vista de diagrama de espaço-tempo? Então, olha só, aqui x, aqui t, né? Se eles obedecem essa condição, significa que um dos eventos está dentro do cone de luz do outro. Então, seria uma situação dessa assim, ó. Então, a gente desenha o cone de luz do evento que aconteceu primeiro nesse nosso referencial, o outro evento está dentro do cone de luz. Né? Por quê? Porque significa que para sair o sinal de um para o outro, ele tem que viajar com velocidade menor que a da luz, que é isso que está significando aqui. Okay? Então, ou seja, um pode afetar o outro de maneira causal. Sempre que isso acontece, a gente sempre consegue mudar de referencial, né, para um outro inercial, que os dois acontecem na mesma posição. Como é que a gente consegue perceber isso? Mesma ideia. Vamos primeiro fazer uma transformação de Lorentz, que coloca o primeiro evento na origem. Então, a gente vem para esse cara daqui, só transladando. Então, aqui primeiro o nosso x' e o nosso t'. O que a gente faz agora? Transformação de Lorentz, que é um cisalhamento, né, de tal forma que o nosso novo eixo do tempo vai estar aqui. Ok? Então, aqui vai ser o nosso t, duas linhas, e aqui vai ser o nosso x, duas linhas. Olha só, esses dois eventos agora estão acontecendo no mesmo ponto do espaço, na mesma região do espaço. Por quê? Porque eles estão exatamente na mesma posição, x, duas linhas igual a zero. Então, eles acontecem no mesmo ponto. Então, por isso está correto. Aqui é uma explicação visual da coisa. E vamos agora para a nossa terceira afirmação. Se ΔX sobre ΔT for menor que C, então é possível que haja uma relação causal entre os eventos. Sim, porque sempre que isso acontece, um está no cone de luz, está dentro do cone de luz do outro. Então isso realmente acontece. Então as três afirmações estão corretas. Né? Nossa resposta vai ser, portanto, a letra A. Né? E, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos agora para a nossa oitava e última questão. Em um tubo de raio-x, elétrons são acelerados através de uma diferença de potencial de 62 kV entre o cátodo e o anodo. Suponha que, ao colidir com o anodo, um elétron vai ao repouso após emitir dois fótons de comprimento de ondas, λ1 e λ2, ambos do espectro contínuo, ou seja, foram produzidos através de um processo de Bremsstrahlung. Aí, claro, aqui eu não vou saber pronunciar isso direito. Se λ2 é igual a 4λ1, então λ1 é igual a... Aqui, né, simples pra caramba, né, a questão passou esse tipo de contexto, mas a gente não vai ter que usar nada disso. O que a gente vai ter que fazer? Né, olha só, quando ele colidiu com o anodo, ele vai para o repouso, ou seja, toda essa energia potencial virou cinética, e depois toda essa energia que era cinética virou energia dos fótons. Então, esses 62 kV, né, que foram absorvidos pelo elétron, e por conta disso, né, viraram 62.000 elétron-volts, então 62.000 elétron-volts, né, toda essa energia daqui, né, ela virou cinética, e depois de virar cinética, ela virou a energia dos dois fótons. Né? E aqui no caso, então, esse cara vai ter que ser igual à energia de dois fótons, um com λ1, outro com λ2, ou seja, Hc λ1 mais Hc
lambda 2. Como a questão fala para a gente que lambda 2 é 4 lambda 1, então vai ficar um 4 lambda 1. A gente pode colocar um HC sobre lambda 1 em evidência. Então, aqui vai ficar um 1 mais 1 quarto, que é a mesma coisa que aqui no caso, né, 5 quartos. Então, aqui vai ficar um 5 quartos. 5 quartos. E aqui, como está em electronvolts e a questão está pedindo em nanômetros, eu vou usar, né, o nosso HC como sendo 1240 electronvolts nanômetros. Que no caso dividido por lambda 1 e aqui 5 quartos. E aqui, né, basicamente resolvi essa nossa questão. Ok? Então vamos lá, 62, então 62.000, esse cara daqui então vai ser igual a 1240, só escrever formalmente isso, né? Vezes 5 quartos dividido por lambda 1. Então, ou seja, nosso lambda 1 vai ser esse cara sobre 62.000. Ok? Então, vamos lá. Primeiramente, 0 vai cortar com 0. 124 vai cortar com 4. Aqui vai ficar 31. 31 com 62. Olha só que maravilha. Aqui vai ficar 2 com 1. Né? Claro, ainda tem que acompanhar esses dois zeros aqui embaixo. Então, vai ser 5 sobre 200. Quanto é que é 5 sobre 200? Né? Vamos dividir por 2 em cima e embaixo. Isso aqui vai dar 2,5 dividido por 100. Dividir por 100 é só puxar, né, duas casas da vírgula. Então, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar para cá vai ficar 0,025 nanômetros, que é a resposta da nossa questão. Então, a gente dá uma olhada nas alternativas. Olha só, 0,025 nanômetros, letra A. E, portanto, né, mais uma questão resolvida. Né, e aqui, no caso, né, nossa prova de Física Moderna, toda resolvida, né, da segunda aplicação de 2022.